Olá a todos, meu nome é João Batista, sou gerente da Gerência de Sangue, Tecidos, Células e Órgãos da Anvisa, GSTCO da Anvisa, e em nome da agência eu gostaria de agradecer imensamente o convite feito pela Sociedade Brasileira de Terapia Celular, Sobracel, para poder compartilhar um pouco com vocês aqui as experiências da Anvisa e o desenvolvimento dos marcos regulatórios de terapia celular no país. Vamos iniciar nossa apresentação. Eu gostaria de dizer que eu não tenho conflito de interesse. Todos os dados são de domínio público, que serão apresentados, feitos aqui nessa apresentação. E a vinculação dessa apresentação ao meu nome, desde que vinculado à finalidade, à boa-fé e ao interesse público, podem ser feitos. Bem, vamos iniciar nossa apresentação com o conceito. Terapia celular é um termo genérico para designar terapias com células humanas, utilizadas como produtos terapêuticos aí para salvar a vida de milhares de pessoas. Uma das terapias celulares mais conhecidas e com eficácia comprovada é a terapia com células progenitoras hematopoéticas, conhecido popularmente como transplante de medula óssea. Essas terapias são reconhecidas, são estudadas, têm efeitos terapêuticos importantes em pacientes hematológicos e são aprovadas, inclusive utilizadas no Sistema Único de Saúde com protocolos pela Conitec. Bem, nós temos que fazer uma divisão nos últimos anos com o desenvolvimento das técnicas de biotecnologia, da biologia molecular, das técnicas de engenharia genética, foi-se desenvolvida uma capacidade de se manipular células, de cultivar células em laboratório, de organizar células em tecidos, de fazer manipulação genética em células. Isso tudo abriu uma fronteira para que a gente pudesse estar hoje, diante de situações de uma nova era, uma nova era da medicina, que com o uso dos chamados produtos de terapia avançada. Então nós vamos discutir um pouco essa questão. Então, hoje nós temos dois cenários: a terapia convencional, em que eu uso células que são produzidas por meio de uma manipulação mínima, ou seja, conservação, criopreservação, geralmente são processos físico-químicos, ou principalmente físicos, que não vão alterar as características biológicas daquela célula, é chamada então manipulação mínima. Quando eu tenho um produto à base de células em que eu tenho uma manipulação mínima, e que eu vou usar esse produto com a mesma função que a mesma função exercida no doador, ou seja, uma função original daquela célula, eu estou falando então de uma terapia convencional. O grande exemplo aqui, para que a gente fique claro, é o uso de células progenitoras hematopoéticas em transplante de medula, onde o doador, eu vou coletar células da medula óssea do doador, vou conservar essas células em um processo de manipulação mínima, e aí depois, posteriormente, eu vou fazer uma infusão dessas células na medula óssea do receptor, quer dizer, as células vão exercer a mesma função. Tá? Então, nesse caso, nós estamos trabalhando com a terapia convencional. Quando eu tenho uma manipulação substancial, também chamada manipulação extensa dessas células, em que eu vou cultivar essas células em laboratório, eu vou coletar e vou fazer um cultivo em grande escala ou pequena escala no laboratório, eu vou fazer uma manipulação genética, eu vou organizar essas células em tecido ou mesmo até órgãos, eu estou falando então de uma manipulação substancial. Ou se eu tenho uma manipulação mínima, porém eu estou utilizando essa célula com uma função inovadora, uma função que eu não tinha ainda estudado, que não se sabia que essa célula tinha essa função. Então, a gente está trabalhando então com o uso não homólogo. Esse tipo de produto é o chamado produto de terapia avançada. Essa manipulação e esse uso inovador requer um modelo regulatório específico. Tá? Bem, para a terapia convencional, vou dar outros exemplos aqui. Muitas partes do nosso corpo, células, sangue, tecidos, órgãos humanos, são utilizados em terapia convencional. Esses produtos não são passíveis de registro, não precisam de uma aprovação prévia da Anvisa. Claro que eles precisam ser submetidos a ensaios clínicos e vão ser aprovados pelo sistema CEP-CONEP. O uso clínico desses produtos precisa passar por uma avaliação dos conselhos profissionais, por exemplo, o Conselho Federal de Medicina, para aprovar se é uma terapia que o médico poderia utilizar, ou também uma aprovação do sistema CEP-CONEP para pesquisas e também uma aprovação da Conitec
para a inserção dessas terapias no SUS. Por exemplo, a gente tem transfusão de sangue, transplante, como eu falei anteriormente, transplante de tecidos e órgãos, uso de células tecidos germinativos em reprodução humana assistida. Então, essa parte toda de eficácia é feita por o Ministério da Saúde, né? Hoje a gente tem políticas públicas específicas para muitos desses produtos e as aprovações pelos conselhos profissionais para uso clínico. A Anvisa e o Sistema Nacional de Vigilância Sanitária, nesse caso das terapias convencionais, tem um papel de fiscalização, principalmente das boas práticas. Essas células, com manipulação mínima, são produzidas com qualidade, né? Existe segurança, existe testes feitos para garantir segurança, então tudo isso é papel da Anvisa nos seus processos de regulamentação e fiscalização. Então, os bancos de sangue, bancos de células, bancos de tecidos, são fiscalizados pela vigilância local e pela Anvisa constantemente, em virtude da verificação, do cumprimento das boas práticas para garantir segurança e qualidade desses produtos. Já a terapia avançada, como eu falei para vocês, em que envolve essa manipulação extensa, ou esse uso inovador, esses produtos à base de células humanas e genes humanos são considerados medicamentos. Então, eles seguem regras de produção de medicamentos e regulação de medicamentos. A gente pode dividir os produtos de terapia avançada em 3 grandes grupos. São os chamados produtos de terapia celular avançada, são células somáticas que são utilizadas, então, como produto final. Terapia gênica, que a gente pode dividir em 2 grupos, terapia gênica ex vivo, que eu vou fazer a manipulação genética da célula no laboratório antes de se tornar um produto a ser fundido no paciente, e terapia gênica in vivo, em que eu vou utilizar um vetor para carregar um gene terapêutico, um gene de interesse, que vai ser, então, transfectado no paciente, posteriormente, né, o gene vai fazer o efeito em vivo no paciente. E, por último, a engenharia tecidual, que é essas células e órgãos, essas células vão ser organizadas em tecidos e órgãos, né, tudo isso em laboratório. Esse é o conceito utilizado no mundo inteiro, o conceito utilizado pelos Estados Unidos, pela Europa, pelo Japão, é o conceito também utilizado pelos conselhos e órgãos internacionais regulatórios em que a Anvisa faz parte. Tá? Esses conceitos também estão nas normativas brasileiras. Bem, a decisão regulatória é uma decisão intersetorial, né? Quando a gente fala de risco, de segurança, qualidade e eficácia, a gente tem a Anvisa envolvida na história. Os riscos éticos, numa pesquisa, por exemplo, toda a parte de avaliação ética é feita pelo sistema CEP-CONEP, né, pelos comitês de ética. Então, todas as pesquisas com seres humanos, com esses produtos, precisam de uma avaliação do sistema CEP-CONEP. Né? E a Anvisa, como eu falei para vocês, fica com a parte de avaliação de risco de segurança, qualidade e eficácia, uma avaliação chamada risco-benefício. Quando esses produtos são aprovados pela Anvisa, né, eles passam por longos testes de ensaios clínicos, né, para comprovar sua eficácia, segurança e qualidade, eles são aprovados e registrados na Anvisa. Existe uma fase que é a incorporação desses produtos nos sistemas de saúde, tanto no sistema privado, feito pela Agência Nacional de Saúde Suplementar, quanto no sistema público, feito pela Conitec. Então, existe um processo de precificação pela Câmara Técnica de Medicamentos. Então, a partir do registro da Anvisa, inicia uma longa jornada aí para que esses produtos possam ter, a população possa ter acesso a esses produtos. Então, é preciso ter uma normatização de precificação e a incorporação desses produtos aí, o que a gente chama de uma avaliação de custos e benefícios. Então, a Anvisa faz uma avaliação de riscos e benefícios, e os órgãos aí de incorporação, de avaliação econômica, fazem uma avaliação de custos e benefícios dessa terapia, né, para os sistemas de saúde. Tá? Muito importante lembrar que quando a gente está trabalhando com terapia gênica, é importante uma avaliação da CTN-Bio, né, que vai avaliar, então, o organismo geneticamente modificado em relação à sua segurança. Tá? Então, fica o alerta que todo produto de terapia avançada, ele, na legislação brasileira, é considerado medicamento especial, ele é passível de registro na Anvisa, e seu uso sem autorização da agência configura infração sanitária nos códigos sanitários. Por exemplo, a gente tem produtos à base de células CAR-T, então todos os produtos que eu tenho manipulação de genética da célula, é um produto de terapia avançada, um produto de terapia gênica, tem que ter esse registro na Anvisa, e também células mesenquimais, em que eu vou utilizar células mesenquimais de várias origens, que eu vou utilizar o processo de cultivo dessas células, também se torna um produto de terapia avançada. Tem que ter aprovação tanto do ensaio clínico
quanto do produto, né, produto para uso terapêutico pela Anvisa. Aqui, para a gente fazer uma avaliação rápida, qual é o caminho que se percorre nesses processos para se chegar até um registro. Então, primeiro tem a pesquisa e desenvolvimento. Nenhuma dessas terapias podem ser feitas sem um projeto de pesquisa e desenvolvimento, né? Então, se inicia geralmente com estudos não clínicos, né, em que vou utilizar animais, dados de laboratório, dados da literatura, né, e vou principalmente verificar se aquela ideia que eu tenho daquele produto, ele é seguro. O primeiro ponto é a segurança, né? E a plausibilidade biológica, obviamente, se aquela ideia de usar aquela célula, usar aquele tecido, ele tem uma proposta, né, de eficácia terapêutica que pode dar certo. Então, por isso, você inicia isso em estudos in vitro, estudos em laboratório, estudos em animais, para se ter essa plausibilidade biológica. É comprovado isso, o produto é seguro, toxicologicamente falando, do ponto de vista de uso em animais, então se inicia os estudos de ensaios clínicos, que é o estudo com seres humanos. Os seres humanos têm vários desenhos, nós vamos ver um pouco à frente aí. O mais importante dos estudos com os seres humanos é comprovar, reforçar a questão da segurança, realmente em seres humanos é seguro, então a gente tem que ter desenhos muito bem estabelecidos, com poucos pacientes inicialmente, e foi comprovando a segurança, vai avançando para os dados de eficácia, né, em que realmente se comprova aquele produto eficaz. Quando se entra em ensaio clínico, a produção dessas células já tem que ter boas práticas de fabricação, porque esse produto vai ser injetado no ser humano, então a gente não pode ter nenhum problema de qualidade com esse produto. Ao final de todos esses estudos, comprovou-se segurança, eficácia e qualidade, então a gente pode submeter à Anvisa um dossiê para registro, né? Todo esse processo, pessoal, é feito numa avaliação de risco, sempre uma avaliação de risco. Não existe fórmula, não existe uma regra geral para todos, existe sempre avaliação de risco. Quem está produzindo tem que sempre pensar isso. O risco e benefício de se fazer isso, né, em que o benefício tem que superar os riscos, em todas as decisões sobre esse processo. Bem, feito o registro, a gente vai finalizar a etapa chamada pré-mercado. Então, o produto já pode ir para o mercado. Na etapa pós-mercado, a gente vai fazer o quê? A Anvisa vai continuar monitorando as boas práticas, ou seja, a qualidade do produto, então, periodicamente com fiscalizações de boas práticas, tem que monitorar os eventos adversos, porque depois que esse produto cai, né, para toda uma população, os eventos adversos têm que ser verificados, se tem eventos diferentes, não tem eventos diferentes. Esses eventos podem levar a processo de avaliação e reavaliação, de pós-registro, inclusive, e monitoramento. Não para mais, esse produto nunca mais será, depois que ele é registrado, nunca mais ele deixará de ser monitorado pela agência. E nós vamos utilizar mecanismos de farmacovigilância e biovigilância, né, onde indústrias, profissionais da saúde, serviços de saúde, pacientes, podem participar desse processo aí. Eu gostaria de chamar a atenção para a terapia avançada, que eles precisam de ter rastreabilidade desde o início, porque são células humanas, então precisa de ter rastreabilidade, mecanismos que fazem uma rastreabilidade, que a gente possa rastrear o produto, o processo e os pacientes, e muitas vezes produtos precisam ter um monitoramento a longo prazo, em virtude da inovação envolvida nesses processos. Aqui, do ensaio clínico, a gente tem uma RDC 506, que foi atualizada agora em 2021. Essa resolução ela trata dos elementos que devem existir no ensaio clínico com produtos de terapia avançada, né? Então, aqui eu trouxe para vocês algumas coisas dos ensaios não clínicos, ou seja, com animais e em laboratório, não precisa de aprovação da Anvisa, porém, quando o ensaio vai ser iniciado em seres humanos, precisa de ter uma aprovação da Anvisa, também uma aprovação da CONEP, e se for uma terapia gênica, também uma aprovação da CTNB. Tá? Os desenhos dos ensaios clínicos vão variar muito, porque nós estamos falando de doenças raras, muitas vezes desenhos, né, onde eu não tenho condição de colocar pacientes sadios, então os desenhos são diversificados. E o desenvolvedor, o patrocinador desse projeto, desse produto, precisa ter muita clareza e ter domínio desse processo para poder desenvolver um desenho clínico aqui que possa chegar aos resultados com grande segurança, né? E aí, isso que eu falei para vocês, muito importante utilizar boas práticas laboratoriais, principalmente nos estudos não clínicos, para que aqueles dados ali sejam dados fidedignos, né? Durante as fases de estudo clínico, usar boas práticas clínicas, porque nós estamos lidando com seres humanos, e, obviamente, um produto mais avançado que vai chegar ao registro, vai chegar às fases finais de desenvolvimento, é importante ter
a comprovação inequívoca das boas práticas de fabricação. No Brasil, nós temos atualmente, hoje, né, vamos considerar hoje aqui 17 produtos aprovados, né? No site da Anvisa vocês têm nesse link aqui um monitoramento de todos os ensaios que são aprovados, com as principais características desses ensaios. Desses 17 aprovados, 11 estão ativos, ou seja, 11 estão sendo desenvolvidos. 6 foram suspensos, né, suspendidos devido a problemas de qualidade, segurança, e essas suspensões são muito comuns, principalmente em estudos com produtos tão inovadores assim. As principais, desculpa que parece que tem alguns erros aqui, mas é porque estava em espanhol, então provavelmente tem algum erro aqui na grafia desses nomes. Mas as principais indicações clínicas que estão sendo estudadas no Brasil envolvem doenças hematológicas, oncologia, genética, ortopedia e também estudos com células-tronco para COVID-19. Tem alguns estudos no Brasil acontecendo nesse sentido. Tá? Para registro, né, nós temos também a RDC, aqui a RDC 505, ela trata dos elementos do dossiê de registro. O que é o dossiê de registro? É a documentação toda do desenvolvimento em que o detentor do registro, quem está solicitando o registro na Anvisa, vai submeter à agência o relatório dos estudos pré-clínicos, como é que foram os estudos clínicos, o relatório da produção e da qualidade, como é que ele se propõe produzir aquele produto que vai sair de uma escala, né, de pesquisa para uma escala agora comercial, relatórios dos mecanismos de monitoramento, como eu falei para vocês, a rastreabilidade, tem que existir um plano de minimização de riscos, como é que vai ser feita a coleta dos dados aí de eventos adversos, como é que vai monitorar esse produto no mercado, e as certificações de boas práticas que tem que existir da cadeia fabril, do componente ativo e do produto final. Né? Os registros valem por 5 anos, vão ser renovados por mais 5 anos, até chegar na terceira momento em que se estabelece uma validade de 10 anos. Ou seja, é um processo muito monitorado pela agência pouco a pouco. Né? Bem, os tipos de registro que pode ter. A gente tem o registro ordinário, que são registros onde eu tenho todos os dados claros, né? Chamado registro padrão. Tá? Aqui é o que vai diferenciar de um registro padrão para um registro condicional, por exemplo, são o nível de desenvolvimento que tem esse produto. Um registro condicional, que a gente chama, né, que ainda faltam dados mais consubstanciados para comprovar, para confirmar a eficácia, ele acontece em algumas situações. Por exemplo, quando eu tenho doenças muito raras, graves, eu tenho doenças onde não tem alternativa terapêutica, situações de emergência. Então, a gente pode, através de uma análise de riscos e benefícios, aceitar dados comprovados de segurança e dados também preliminares de eficácia. Por que preliminares? Porque a gente está trabalhando com doença rara. Então, o N que foi verificado a eficácia daquele produto é um N pequeno, né? E que a gente estatisticamente vai acompanhando ao longo do tempo para ver se confirma essa eficácia. Então é feito um termo de compromisso, é registrado, porém é feito um termo de compromisso em que o detentor do registro se compromete a continuar monitorando muito de perto e continuar estudando alguns elementos para se confirmar aí essa eficácia a longo prazo. Né? Caso, qualquer momento, a gente verifique que não se confirmou, o produto é retirado do mercado. Né? Então, isso é muito importante, é um diferencial aí para esse processo. Um outro tipo de registro é o registro prioritário. Aqui é questão só de prazo. Né? O registro ordinário ele tem um prazo estabelecido na legislação de avaliação da agência, e o prioritário, por ser doença rara, negligenciada, né, uma nova indicação em pediatria, quando o desenvolvimento for nacional, ele é prioritário, a agência então, ela faz uma série de ações, né, envolve uma série de agentes e atores para acelerar aquele processo de avaliação. Então, por exemplo, um registro padrão que mais ou menos por lei está definido máximo 365 dias para ser avaliado, um registro prioritário, por exemplo, vai para 120 dias, né, devido à necessidade daquele produto no mercado. E existe uma outra situação também, que a gente chama de uso emergencial, ou situação excepcional, né, onde aquele produto não é passivo de registro, ou seja, não vai passar por todo o processo de registro. Por quê? Porque existe uma necessidade emergencial de salvar a vida de um paciente em virtude daquele produto. Então,
o detentor não, né? O desenvolvedor, quem está desenvolvendo, quem conhece aquele produto, né, pode utilizar um determinado paciente específico, sob responsabilidade médica específica, né, e no caso de produtos à base de células, é uma notificação Anvisa. Né? E no caso de terapia gênica, existe uma autorização aí, principalmente com relação à produção, porque a terapia gênica envolve uma produção mais complexa. Aqui nós vamos utilizar a prerrogativa do médico, junto com o seu paciente, tomar a decisão. Só que é preciso ter uma certa plausibilidade. Não pode, de qualquer forma, injetar qualquer tipo de célula em qualquer pessoa ao bel prazer. Precisa ter um respaldo racional na literatura, uma plausibilidade de que é possível ter algum benefício em virtude daquele uso daquele produto ali, né? Isso acontece somente em situações graves, onde não tem nenhuma alternativa terapêutica para aquele paciente específico. Tá? Isso tudo é definido na RDC 505, com bastante clareza, e vocês vão poder ter acesso à leitura e o estudo dessa legislação. Tá? Nós temos pouquíssimos registrados no mundo de terapia avançada, se a gente somar todos, são 47 registrados no mundo, né? E aí a gente vai ver que são espalhados aí 15 nos Estados Unidos, 15 na Europa, 2 no Brasil. Então, a gente também tem 2 produtos. São pouquíssimos países que têm normas regulatórias para registrar esses produtos, né? E são produtos muito inovadores. São produtos que têm um desenvolvimento científico há muito tempo, mas agora eles começam a se configurar produtos regulados, né? Então, existem algumas estratégias que a gente tem utilizado para ajudar os desenvolvedores. Primeiro, enquadramento de produtos. Não é fácil enquadrar alguns produtos, então, a Anvisa abriu margem para que se possa solicitar à agência um enquadramento. Se você tem dúvida se o produto é uma terapia avançada ou uma terapia convencional, solicite um enquadramento da Anvisa. Existe um aconselhamento técnico regulatório. A gente abriu a possibilidade de fazer reuniões de pré-submissão, discutir com pesquisadores o seu projeto, né? E a gente conta com a colaboração de ADOCs, de técnicos, de especialistas, de universitários, de cientistas brasileiros, que podem nos ajudar aí em algumas situações. Nós estamos diante de doenças, às vezes, muito raras e com pouquíssimo conhecimento sobre aquele tipo de doença. Então, a gente desenvolveu a Câmara Técnica de Assessoramento das Terapias Avançadas da Anvisa e um grupo de especialistas ad hoc chamado RENETA. Tá? Bem, nós estamos diante de produtos complexos, né? Nós estamos lidando com mecanismos genéticos, então isso é muito pouco estudado no mundo, na literatura ainda, né? A gente tem que ter muito cuidado e trabalhar com bastante precaução, né? São posologias específicas, ou seja, dose única, né? Dose de curto espaço, muitas vezes produtos autólogos. Que são produtos autólogos? São coletados do indivíduo, vai no laboratório, faz o processo biotecnológico e volta para o mesmo indivíduo, né? Então, isso difere um pouco de outros produtos. São lotes limitados, produção pequena, alta variabilidade, meia vida curta, então processos de logística e transporte muito específicos, né? Como eu falei para vocês, flexibilidade, fase de desenvolvimento clínico, então as teorias clássicas dos ensaios clínicos não se aplicam aqui. Muitas vezes eu faço ensaios combinados de fase 1, fase 2 juntos, então existe uma série de flexibilidade nos desenhos. É importante ter confiança regulatória, então, assim, as agências, a Anvisa está muito ligada às outras agências, com discussões com outras agências, para a gente poder discutir isso, visto que são produtos muito novos, inovadores, né? Porém, são produtos de alto custo, riscos desconhecidos e não tem exemplos regulatórios. Estamos desenvolvendo esses modelos regulatórios no mundo. O Brasil faz parte de um grupo seleto de países que estão discutindo isso. Tem países, principalmente países da América Latina, que ainda não têm nada sobre esse processo. Então, a Anvisa, mas o Brasil tem trabalhado muito. Muito importante, uma dica muito importante que a gente fala em todos os nossos fóruns é a necessidade que os pesquisadores, quem quer desenvolver no país, e conheçam o regulatório. E já começam a desenvolver com conhecimento regulatório e aplicar as regras regulatórias, que a gente realmente sai, realmente da bancada para chegar até o paciente. Não é um caminho simples, mas com a regulação isso ajuda muito. Eu gostaria de agradecer muito a oportunidade. Posteriormente, ao final do evento, vai ter a oportunidade de fazer perguntas. E aqui a gente está à disposição, visitar à disposição para incentivar as pesquisas de forma regular e de forma segura, para que a gente possa realmente atender a população brasileira e utilizar todo o potencial desses produtos, né, que tem um potencial grande, principalmente de atender doenças raras e atender
situações onde não tem mais alternativa terapêutica. Muito obrigado a todos. Gostaria de desejar também um evento a todos aí, um bom evento a todos. Um abraço.